Então vamos lá. Vamos pegar aqui abrir aqui o nosso compartilhamento de tela e vamos buscar nossa aula, os nossos itens para que a gente possa conversar. Muito bem. Recordando os pontos importantes do que foi considerado na aula passada. Então vamos lá. Qual é a origem do nosso saber? Ou seja, da onde que a gente trouxe todas aquelas informações para vocês, que é muito importante. Porque uma coisa é eu falar para vocês, Manuel Sérgio, como diz um amigo meu, sereníssimo, né? Mas não deixa de ser uma visão minha. Ou seja, uma coisa é o que a gente traz, outra coisa é a gente beber na fonte dos conhecimentos, que são as obras dos autores, que é o que a gente recomenda. Então tá aí, autores de literatura, Pietro Baldi. São os livros Deus e o Universo, A Grande Síntese e O Sistema. Foram os livros que nós embasamos esses assuntos que nós vamos rever hoje. O Evangelho de João, né? Vamos rever o Evangelho de João naqueles trechos que estão citados lá. Emmanuel, o Espírito Emmanuel, estão nos livros Emmanuel, que o livro se chama Emmanuel, e O Consolador, que é outra obra de Emmanuel, também muito boa, que é formada de perguntas e respostas, que lá muitas vezes coincidem com as nossas dúvidas. Outro é a Lei de Moisés, o livro O Torá, que é um livro que eu trouxe a imagem dele na aula passada. Vocês podem adquirir nas boas casas do ramo, é uma literatura muito útil para a gente ampliar essa visão de quanto tempo o Pai nos acompanha e como é que a gente vem evoluindo ao longo do tempo. Depois temos aí o livro de Kardec, né? O livro de Allan Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra fácil de ser encontrada, que normalmente os espíritos utilizam, nós espíritos utilizamos no nosso culto no lar, mas pode também ter, como ele discorre de muitas outras coisas, ele também pode ser útil para o nosso dia a dia, com certeza. E, por fim, Jean-Baptiste Rustin, que é o autor dos livros Quatro Evangelhos. São 4 volumes e esses livros são baseados na média Emily Condion e compilados pelo Jean-Baptiste Rustin, ok? Então, são os evangelhos comentados pelos espíritos dos evangelistas, ok? Muito bom, então vamos lá. Nós começamos a semana passada falando sobre Deus, porque Deus é a origem do negócio todo, né? Deus é a origem dessa coisa toda que a gente vive hoje. Na realidade, não é a origem do que a gente vive hoje, mas a nossa origem, criando o que existe hoje, está em Deus. Então, o que é e quais são suas qualidades? Que é Deus? Revendo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso é importantíssimo. Tudo vem de Deus e tudo está em Deus. Não existe nada, absolutamente nada fora de Deus. Deus é o todo. E as qualidades dele estão aí: eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. E esse soberanamente justo e bom, pessoal, ele é muito mais amplo no que diz respeito à questão do amor, né? Como a gente vai poder ver nos slides, aí a hora que a gente estiver fazendo as correlações. Bom, Deus, evolução da sua concepção. Então, nós vamos ver qual foi a evolução que ocorreu na concepção da nossa criação. Primeira coisa que nós vamos ver, politeísmo, monoteísmo e monismo. Deixa eu explicar melhor. Nós vamos ver como é que a concepção de Deus evoluiu no tempo, na visão dos homens. Está aí. O conceito é este. Como do politeísmo, que é uma crença em vários deuses, e que ele estava localizado em vários elementos da natureza, passamos para o monoteísmo com a contribuição importantíssima dos judeus. Isto é, a fé num só Deus, mas sempre antropomórfico, pois realiza uma criação fora de si, ou seja, a visão do monoteísmo é de que Deus pega uma massa em algum lugar e aí faz a criação. Então, ele tem a forma humana e faz a criação fora de si. Nós agora passamos por um entendimento do monismo, isto é, ao conceito de um Deus que é a criação. Ou seja, como ele é o todo, dele sai a criação, que no caso que nós estamos estudando, somos nós que temos a nossa individualidade,
as nossas concepções, a nossa forma de pensar, ou seja, temos liberdade, como a gente vai ver, liberdade de escolha, como a gente vai ver aí para frente, ok? Do politeísmo ao monoteísmo e ao monismo, dilata-se vossa concepção da divindade. Então, acho que hora nenhuma da humanidade, época nenhuma da humanidade, houve condições da gente compreender tanto a concepção do monismo como agora. Então, é mais fácil a gente compreender e também explica uma série de coisas que são dúvidas que a gente tem que o politeísmo e o monoteísmo não explicam. Isso está no livro A Grande Síntese, Pietro Baldi, capítulo 30, Monismo, página 32, 16ª edição. A gente encontra facilmente esse livro, pessoal, tá? É só procurar. Muito bem, aí nós vamos então para a obra dele, para a criação dele. E aí a gente vem e pega esse assunto, tira esse assunto lá na Gênesis, capítulo 1, versículo 27 do Torá, a Lei de Moisés, que é aquele livro que eu falei. E aí diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ou seja, então, como somos todos filhos de Deus, nós somos então a imagem do Pai. Agora, como é que isso se processou? Como é que a gente, muitas vezes, entende essa questão, sendo que a gente decide tantas coisas de forma inadequada, o que seria impossível a gente considerar ser de Deus? Como é que a gente toma tantas decisões imperfeitas, sendo que Deus, em uma das suas características, é a perfeição? Então, essa dúvida começa a suscitar a gente, e a gente já tem cabeça para a gente poder raciocinar sobre essas coisas. Já tem literatura suficiente para a gente poder raciocinar dessas coisas e aí a gente compreender como é que esse fenômeno ocorre, por que isso ocorre. Então, partimos aí da Gênesis do Torá. Então, quais são as fases da criação? Isso a gente encontra nos livros Deus e o Universo e o Sistema. Bom, há uma vontade divina. Então, esse autor, que se utilizou de uma mediunidade inspirativa, intuitiva, ele compreendeu dessa forma: apareceu-me Deus como se fosse uma esfera que abarcava o todo, né? Isto é, um conceito abstrato de esfera, existente além do espaço e cuja superfície está situada no infinito, ou seja, toma o todo, né? Deus está no centro e domina toda a esfera, existindo também em cada momento dela. Eis então que essa esfera, a qual chamamos tudo uno Deus, por representar Deus como uma unidade envolvendo tudo, o todo, inicia um processo de íntima elaboração, levando a uma profunda transformação. Essa situação se distingue em 3 momentos sucessivos. Quais são os 3 momentos? Primeiro, concepção. Ou seja, Deus, nesse momento, ele está, vamos usar as palavras, né, raciocinando como é que seria essa criação sua. Quais as leis que iriam reger, quais as situações que poderiam ocorrer. Ele faz aí um planejamento, ele começa a conceber a obra como um todo, em todos os seus detalhes. Por quê? Porque ele é Deus e é perfeito. Aí ele vem para a ação. Nessa ação, ele começa a trabalhar ativamente para que a coisa venha a se concretizar. E aí, por fim, chega o terceiro momento, que é a realização. A realização nada mais é o momento em que a obra está pronta. Ou seja, a criação, no nosso caso específico aqui. Logicamente, pessoal, que nesse momento em que Deus estava criando, não existia o tempo. O tempo passa a existir a partir do momento em que nós decidimos aceitar a obra divina. Então, todo esse processo ocorre fora do tempo. Então, se eu coloco aqui 3 momentos sucessivos, logicamente não se encaixa, mas se a gente não tiver um conceito que envolve sucessão de tempo, a gente não consegue entender como é que foi feito isso. O autor, que é uma pessoa que conviveu conosco na nossa época, ele teve que se basear também nisso para poder nos dar a explicação de como é que seria isso. Mas, provavelmente, tudo ocorreu no mesmo momento. A concepção, a ação e a realização ocorreram no mesmo momento. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas só para vocês entenderem que a situação ocorreu dessa forma. Aí, nesses 3 momentos, a unidade de Deus, que permanece intacta e idêntica, em vista de, no todo, né,
porque Deus é o todo, nada pode ser acrescentado e nada pode ser tirado. Então, tudo ocorreu dentro de Deus, conforme está escrito aí. Deus se transformou do seu estado homogêneo e indistinto em um outro seu estado, diferenciado, mas orgânico. Essa criação era de puros espíritos perfeitos, bem diferente em toda a sua qualidade daquela em que nos achamos situados atualmente. Então, o nosso espírito, hoje, ele é um espírito que já vem depois dessa decisão, num espaço de tempo milenar. Então, nessa época, o nosso espírito era totalmente imaterial. Se você pega hoje os livros da doutrina espírita, a gente compreende que o nosso espírito, a nossa estrutura física é formada de corpo físico, perispírito e espírito. O corpo físico é a parte mais densa desse processo todo. E o espírito é aquele que é imortal, que não morre jamais. Essas outras duas estruturas que estão agregadas no espírito, elas são matéria. A matéria densa, como a gente conhece, que está aqui no nosso corpo físico, que a gente tem bastante consciência dela, e o perispírito, que a gente tem pouca consciência dela, e estamos começando a percebê-la hoje, nos trabalhos que a gente pode ir em qualquer lugar, em que oferece o trabalho chamado de cura, em que é feita doação de fluido, em que é feita uma intervenção do fluido para que a pessoa, ao receber o corte, ela não sinta nada, há uma intervenção fluídica para que o sangue não vaze, uma série de outras intervenções. Essas intervenções todas são feitas baseadas na matéria perispiritual. Mas não é objeto do nosso estudo, não vamos entrar em detalhe. Mas é só para vocês entenderem que hoje, aquilo que a gente chama espírito, ele é bem envolvido com a situação material. Nessa época da criação divina, nós éramos puros espíritos, recém-criados por Deus, aguardando o toque final da criação divina. Nesse momento, nós tínhamos o conhecimento todo que era possível dos universos, de uma forma geral, que era possível a condição de filhos. Por quê? Vamos ver. Quais são os princípios que Deus nos criou? Princípios com os quais Deus trabalhou para nos criar. Primeiro foi o eu sou, a individualidade. Segundo, o egocentrismo, que é estarmos todos reunidos em torno de Deus. O amor, pelo qual ele efetuou a criação. E a liberdade. Todos esses princípios, pessoal, são qualidades e características divinas. E ele nos criou com as mesmas características dele. Ele não poderia fazer diferente, porque se ele nos ama, ele jamais poderia fazer diferente. Então, isso é importantíssimo a gente saber, porque no momento em que a gente se vê nas dificuldades, ou que a gente comete alguma coisa inadequada, ou que a gente toma uma decisão que não é adequada, a gente começa a achar que Deus se afasta da gente por isso. Ele jamais faria isso, pessoal. Ele está conosco, ele está presente dentro e fora de nós, como nós vamos ver para frente. Então, ele jamais se afasta da gente. Eu é que mentalmente me coloco numa posição de afastamento dele. Mas aí nós vamos entender com mais calma, mais para frente um pouquinho. Então, o princípio eu sou isso aí, ó. O sistema é o edifício. Ou seja, o sistema, né? Esse bloco todo de espíritos recém-criados. O sistema é um edifício composto de eus, de infinitos eus, que de um eu central do todo se pulveriza hierarquicamente em eus, né? Menores, que somos nós. Todos esses eus mantêm um sistema orgânico que é próprio a cada um, envolvendo e funcionando sempre em cooperação com todos os outros eus. Então, na concepção divina da criação, cada um ia ter uma função, cada um ia ter a sua coisa para fazer, cada um ia ter o seu espaço, organicamente feito por Deus, para que a gente pudesse conviver. Sem uma diferença de um é melhor, outro não é melhor, não. Todos, como é um processo orgânico, para o organismo funcionar adequadamente, todo mundo tem o seu valor. Se você tirar um, o edifício todo despenca. E aí ele segue no princípio do egocentrismo. Ou seja, o egocentrismo também prevalece a questão da individualidade. O eu sou é a individualidade. O egocentrismo, ele vem para, como é que eu vou dizer? Para ele fortalecer a questão da nossa individualidade.
Está aí. Dentro, no nosso nível evolutivo, está aí, ó, a explicação do que é egocentrismo. Egocentrismo é a característica que define a personalidade, que considera que todo mundo e todas as pessoas giram ao redor dela. Isso é a nossa visão de egocentrismo, que é muito influenciada pelo egoísmo. São quase iguais, né? Agora, no caso de Deus, é o seguinte: o egocentrismo de Deus é, pois, um egocentrismo perfeito, isto é, ele não é constituído de um organismo separatista e exclusivista como dos seres inferiores, que é o nosso caso, mas sim feito de amor, que reforça essa fundamental lei do ser, porque Deus é centro, não para ficar sujeitando a gente, mas para atrair. Não para absorver, mas para irradiar. Não para tomar, mas para dar, que é uma característica nossa, do egocentrismo nosso. A gente quer que as pessoas nos deem, que a gente quer tomar delas, que a gente quer absorvê-las para que elas possam fazer as coisas que a gente deseja, certo? E também quer sujeitá-las aos nossos gostos. Não é esse o egocentrismo divino, ao contrário. E a gente vai ver por quê nas próprias ações de Deus com relação ao momento que ele resolveu nos criar. Princípio fundamental, o amor. Foi por amor que Deus quis a criatura egocêntrica, ou seja, para preservar o centro, para exercitar essa questão de trazer as pessoas para nós, para que a gente possa dar a elas. Feita a sua imagem e semelhança, partícipe de suas próprias qualidades. Ou seja, todos nós participamos das qualidades divinas. Então não tem como, pessoal, se eu tenho uma qualidade boa, isso não fazer ressonância, não haver uma afinidade com essa qualidade divina. Então, se eu tenho essa qualidade, Deus reforça ela em mim o tempo todo. Agora, se eu não tenho, ou se eu não consigo agir, é porque eu não estou conseguindo, a minha quantidade de amor é pequena. Por isso é que eu não consigo. Então, se eu aumento essa quantidade de amor pelas minhas disposições próprias, pelo meu esforço, eu começo a cada vez mais sintonizar com o amor divino. Foi por amor que Deus quis a criatura livre, a fim de que ela livremente compreendesse e retribuísse esse amor. Nós vamos ver, o próximo princípio é a liberdade. Então, Deus, como Deus é livre, ele também nos fez livre, para que livremente a gente aceitasse o amor divino. A gente não é forçado a aceitar o amor divino, a gente não pode ser forçado. Porque senão, como é que seria esse amor? Seria um amor escravidão? Não tem sentido, né? Mas não é o tipo de amor que normalmente a gente exerce nas nossas relações. Muitas vezes as nossas relações é baseada em procurar uma pessoa que vai me amar, para que depois eu possa amá-la. Ou se não é assim no primeiro momento, depois que eu resolvo dar amor, eu quero receber amor de volta. Se eu não receber, eu não fico contente. E a minha primeira atitude é tentar me separar. Princípio da liberdade. O Criador respeita tanta liberdade que ele a deu à criatura, fazendo-a à sua imagem e semelhança, que submete a sua obra de Criador a essa criatura. Somente quando a livre criatura, bem enfático, pessoal, tiver dito sim ao diálogo que nós vamos rever daqui a pouquinho, a criação estará completa, aperfeiçoada até esse momento, em que a criatura é quase chamada, com seu consentimento, a colaborar com a criação. Olha só. Olha só. Olha o tamanho do amor. Olha como Deus permite que a gente participe da obra dele, ou permitiu na época, né? Parece enorme, absurda, tanta bondade, mas essa é a estrutura do sistema. Ou seja, essa situação, vamos chamar esse momento, assim quer o amor de Deus. Bom, vamos ver a sequência, né? Deus. Então, vamos rever o diálogo. Olha, ó criatura, o que há diante de ti. Eu sou o Pai que te criou. Quis fazer-te a minha própria substância
um eu sou, centro livre, como eu sou. Fiz-te grande com a minha grandeza, poderoso com o meu poder, sábio com a minha sabedoria. Fiz assim espontaneamente por um ato de amor para contigo, minha criatura. A este meu ato falta somente um último retoque para ser perfeito, e ele deve partir de ti. Espero-o de ti, que o farás com plena liberdade. Ofereço-te a existência como um grande pacto de amizade. Ele é baseado no amor com que te criei e a que deves o teu ser. Podes aceitar ou não, meu amor. Todo pacto é bilateral. Toda aceitação de amor deve ser espontânea. É absurda uma imposta correspondência de amor. Escolhe, vê o que eu já fiz por ti. Eu te precedi com um exemplo. Tu me vês. Olha e decide. Qualquer pressão minha fará de ti uma criatura escrava, e eu te quis livre porque deves assemelhar-te a mim. Para que eu pudesse amar-te como quero, devias ser semelhante a mim. Não se pode pedir amor a um escravo, mas somente obediência imposta, o que está fora do meu sistema, e seria sua inversão. Vem, pois, a mim, corresponde ao meu amor, que te chama e te atrai. Confirma minha obra com a tua aceitação. Por tua livre escolha, consente. Entra e coordena-te no meu sistema, do qual eu sou o centro. Subordina o teu eu sou menor ao eu sou o uno Deus, supremo vértice que rege o tudo. Reconhece a ordem da qual eu sou o chefe. Promete obediência à lei que exprime o meu pensamento e vontade. Por amor te peço, pois que és meu filho, que me retribuas o amor com que te gerei. Então, nessas últimas linhas aí, pessoal, a gente vê como é que foi a concepção dele como um todo, né? Ou seja, ele organizou tudo, por isso ele é o ser supremo, ele é o chefe. A obediência à lei que exprime o pensamento dele, que fez todo esse processo criativo. E, por fim, ele pede o amor, né? Como a gente, como pai, também pede o amor para os nossos filhos. Vamos ver o que aconteceu. Preocupação divina com equilíbrio. Equilíbrio de forças para não forçar a escolha. Isso é muito importante, pessoal. Imagina um amor divino. Imagine Deus olhando para a gente e amando a gente. Qual a resistência que nós vamos ter? Não é uma coisa assim bem desproporcional? Então, ele tinha que medir isso. Porque se o amor é desproporcional, a gente acaba aceitando sem querer. Após essas palavras, por um instante, ficou suspensa a respiração do universo enquanto as falanges dos espíritos criados oscilavam em cósmicas ondulações. O ser olha e pensa. Ele sente o poder que lhe vem do Pai, uma imensidade que o torna semelhante a Deus. Ele também tinha essas características, né? As características divinas. É livre, como um eu sou individual, né? Autônomo, senhor do seu sistema. Ou seja, tudo que era meu, a criação, eu era o Senhor. Das suas forças e equilíbrios interiores. A sua própria estrutura, permeada de divina grandeza, impele-o a repetir em sentido autônomo, separatista, o egocentrismo que ele continha do eu sou o máximo Deus. Ou seja, então ele tinha todo o egocentrismo característico da alma dele, dado pelo Pai. Que isso era uma forma de poder equilibrar um pouco, né, a questão da pressão amorosa de Deus. Mas, do outro lado, há uma força oposta, anti-egocêntrica, tendente a neutralizar a primeira, o egocentrismo, que é o amor. Ela se manifesta como silenciosa atração que se impõe por bondade. Então, não é nada, não é uma tempestade, não é uma força, não é um raio, é simplesmente uma manifestação silenciosa com bondade. Quem compreendeu esse apelo, verdadeiramente compreendeu Deus que está naquele diálogo lá de trás.
o que decidimos e qual o resultado. Muitos deuses menores, feitos de substância divina, livremente decidiram tornar-se deuses maiores, iguais a Deus. A escolha foi por eles feita. Mas não foi assim para todos os seres. A balança em que foram colocados os dois impulsos para uma outra multidão de espíritos se inclinou ao invés para o lado amor, tornando-se-lhe colaboradores, livremente aceitando-a e compreendendo. Então, um grupo, pessoal, cedeu ao egocentrismo. E aí considerou que era igual a Deus, até maior que ele. Outro grupo não. Os grupos fizeram a sua escolha. E Deus fez a única coisa que ele poderia fazer. Por amor, pela liberdade, pelo individualismo da pessoa, pela força que faz com que ela seja individual, ele respeitou a nossa decisão. Ele respeitou. Falou, tá bom, meus filhos, se vocês são deuses, vocês agora vão viver essa situação. Porque tudo isso, pessoal, estava já composto lá no planejamento deles. Se houvesse uma situação em que alguns filhos não quisessem estar com eles, eles iam poder viver uma experiência que pudesse fazê-los mudar de ideia. Que é a experiência que nós estamos vivendo agora. A experiência da evolução. Qual foi o equívoco? O erro dos rebeldes estava justamente inserido em sua natureza egocêntrica de eu sou, como uma consequência sua direta, pois que consistiu em sua dilatação exagerada a ponto de iludir-se, acreditando que semelhança pudesse vir a ser identidade. Ou seja, nós achamos que éramos iguais ao Pai. Aí a gente pensa assim, poxa, mas eu sabia tudo naquela época, como é que eu pude achar uma coisa dessa? Mas achamos. E aí nós estamos vivendo as consequências disso hoje. Mais explicações sobre isso, pessoal, está na obra Deus e o Universo, capítulo 7, página 78, segunda edição. Por favor, leiam os livros, vão na fonte, porque lá vocês vão ver a riqueza de detalhes, a riqueza de explanações, de argumentos que o Baldi coloca para que a gente possa compreender isso aí mais perfeitamente. Quais são as consequências disso nos dias de hoje, pessoal? Porque isso aí foi há muito tempo atrás, foi no momento do Big Bang. Naquele momento do Big Bang foi quando nós tomamos a decisão, e aí criou-se o universo material que existe hoje. Então nós saímos de uma condição de espírito, caímos numa posição de energia, passamos rapidamente por ela e viemos parar na condição material. E isso está se expandindo ainda hoje, apesar de tudo, né? Vocês vejam como é que é. Dando sequência, vamos ver aí. Consequência no homem nos dias de hoje. Isso está lá no Deus e Universo, capítulo 5, página 54, segunda edição. E o homem odierno, como o primeiro anjo rebelde, centralizador egoísta de todo o seu eu, preocupado somente com o triunfo próprio, porque na hora que nós decidimos, pessoal, que éramos deuses, nós quisemos automaticamente utilizar o egocentrismo para colocar todos os demais que tinham também decidido para estarem à nossa disposição, como é o egocentrismo que a gente leu lá atrás, do nosso nível evolutivo. Então tá aí, ó, centralizador egoísta. Aí o que acontece? Eu tomei essa decisão, outro espírito também pensa a mesma coisa. Então ele começa a querer me submeter a ele. Eu quero que os outros se submetam a mim, os outros querem que eu me submeta a eles. Nós começamos a criar um separatismo total. Ou seja, fomos ficando separados uns dos outros. E ele fala aí, ó, preocupado somente com o triunfo próprio, porque eu queria que todos me seguissem. Separadamente, realiza o processo idêntico de reviravolta do sistema, com a consequente inversão de si mesmo. Ou seja, então o que era um sistema, um todo orgânico, transforma-se num antissistema separatista em que todo mundo quer mandar. Somos assim levados a valorizar-nos.
Então, vamos voltar aqui. Separadamente, realiza o processo idêntico da reviravolta do sistema, com a consequente inversão de si mesmo. Somos, assim, levados a valorizar-nos como eus independentes e não como eus em função orgânica do todo Deus. É a exata repetição da primeira revolta. Então, se a gente for analisar as nossas relações hoje, pessoal, normalmente elas são dessa forma. Ou seja, eu sou o chefe e quero que todo mundo faça o que eu quero. Se alguém tem uma ideia boa, eu não estou querendo generalizar, pessoal, mas se a gente for honesto com relação às situações em que a gente é posto para poder dirigir alguma coisa, a gente imediatamente se coloca na posição de que todo mundo serve a gente. E, na realidade, eu acho que não é bem isso. Na realidade, se a gente se a gente se coloca numa posição de direção, se a gente é colocado numa posição de direção, muitas vezes a gente está na condição de coordenação e ter que tomar alguma decisão final baseada nas informações que vêm de todo o grupo. Só que isso para nós é muito difícil. Na nossa própria relação conjugal, né? Muitas vezes a gente quer que a esposa da gente siga a gente, ou vice-versa, que a esposa quer que o marido a siga. E assim começa a gerar uma série de conflitos. A origem está nisso aqui. Ó. Isso ainda está muito forte dentro da gente. E a gente tem que lutar contra isso, né? Porque eu acho que, se a gente for analisar as relações no mundo, elas estão difíceis, né? Tem muita gente sofrendo com a relação. Eu acho que o maior sofrimento que nós podemos encontrar no ser humano hoje diz respeito à questão das relações. Eu vi um videozinho, vou ver se eu consigo trazer na próxima aula, em que fizeram uma pesquisa durante 75 anos. E no início da pesquisa, colocaram que todo mundo, jovem, querendo crescer na vida, queria ter dinheiro. E no passar do tempo, ao longo desses 75 anos, chegaram às conclusões de que aqueles que tiveram bons relacionamentos bons uns com os outros, foram mais felizes do que aqueles que alcançaram uma questão de posição financeira. Vou pesquisar, vou ver se eu consigo trazer na próxima aula. Ok? Então, ele fala aí, é a exata repetição da primeira revolta. Como a gente fez as considerações com vocês aí. E aí, fica a pergunta, qual que é a origem do mal e da dor, que foi onde a gente parou a semana passada, né? Qual que é a origem desse mal, dessa dor aí? É justamente a nossa decisão. Deus nos respeitou e todo aquele conhecimento que nós tínhamos, pessoal, da condição de filhos de Deus, ele não tirou da gente, não. Só que isso foi para dentro da gente e está no inconsciente de cada um de nós e a gente, através do esforço, tem que colocar isso para fora. Através das situações que a gente encara todos os dias. A gente, muitas vezes, não gosta de problemas. A gente não gosta de viver situações problemáticas. Mas são as situações problemáticas, os problemas que se apresentam para a gente, pessoal, porque problema não significa coisa ruim. Problema significa uma situação que precisa de uma solução. Se eu vou procurar uma solução, eu vou ter que fazer todo esforço mental, todo esforço interior, e até com buscar informações exteriores para me poder resolver o problema. Isso me faz crescer, isso me faz desenvolver, isso me faz evoluir. Então, a situação todinha está posta dessa forma. A dor está justamente no esforço que eu tenho que fazer para isso. E a gente viu por que foi. Foi por causa da nossa decisão anterior, nossa decisão inicial, em que a gente desejou ser Deus. Então, estamos agora vivendo uma situação em que temos que usar tudo aquilo que a gente tem dentro da nossa alma, buscar lá dentro para poder resolver as situações e para depois chegar à conclusão de que o bom não é ser Deus, não. O bom é ser companheiro de todo mundo. Será que isso não é ser Deus, né? Essa é uma boa pergunta, não é? E ele prossegue. O respeito à decisão dos filhos. Mas se o homem soubesse ouvir a voz de Deus
teria a resposta. Tá aí o trecho. Sim, criatura, podes pecar e negar a vontade, pois que és livre. De qualquer forma, entretanto, alcançarás o triunfo do bem e do meu amor, isto é, a realização do meu plano. Que plano é esse? O plano divino. Poderias ter preferido, como fizeram tantos espíritos, a via curta da livre aceitação, encontrando-te agora na minha alegria. Preferiste o caminho mais longo. Tá vendo, pessoal? É muito importante essa frase aí, ó, porque na realidade nós tínhamos dois caminhos para estarmos em Deus. O primeiro era daquela primeira livre escolha de aceitar o amor dele. O segundo é esse que nós estamos trilhando agora. É um caminho mais longo, que é o caminho de eu ter que buscar Deus diante dos problemas, diante das situações conflituosas, diante das decisões que nós tomamos porque nós somos ignorantes com relação a determinados aspectos. Ou seja, não temos conhecimento para poder resolver algumas coisas. E quando chega o conhecimento, a gente prefere, em vez de pegar um conhecimento que chega de fora, que pode nos ajudar, a gente prefere usar os nossos mesmos. E aí, muitas vezes, eles trazem mais problema, porque hoje nós somos uma parte da verdade. E essa verdade está em todas as pessoas. Então, o problema todo está no caminho mais longo, mas que vai ser útil. Porque, embora nós estejamos um grupo caminhando nesse caminho mais longo, todo o resto que ficou no caminho mais curto, que faz parte hoje da vida divina, da convivência divina, está nos acompanhando para que a gente possa enfrentar esses dias. Por isso que a prece é importante, para a gente se conectar com esses, que tem várias denominações, os anjos, os bons espíritos, e tantas outras denominações. E ele continua, não importa. Desejaste, assim, a gênese do mal e da dor. Olha a resposta aí. Fazendo delas a tua triste herança. Mas a mim chegarás da mesma forma. O resultado final não se altera por isso. Continua o centro do todo e tu não te evadiste do sistema, porque nenhuma evasão é possível. O sistema é o todo. Como é que nós vamos sair do todo, pessoal? Nós estamos agora como se fôssemos um pequeno câncer ali no meio do sistema, chamado antissistema, porque é o contrário, mas a gente está envolvido por todo o sistema. Então, não tem como a gente não retornar ao seio divino. Tu te inverteste, ou seja, o que era sistema virou antissistema, e não o sistema. Todavia, permaneces meu filho. Está vendo, pessoal? A gente não deixou de ser filho de Deus. Isso é importantíssimo, pessoal. Isso é muito importante. Você saber que diante das maiores dificuldades que você pode estar enfrentando, como a gente está vendo muitos casos de pessoas se suicidando, não façam isso, porque nós somos filhos de Deus. Ele não deixou de ser nosso Pai, ele não se afastou da gente. Ele está conosco. Nós só precisamos encontrar a forma de melhor nos comunicarmos com ele. É por isso que a gente criou esse curso da prece. E endireitar-te é que procuro, influindo a livre criatura com o uso de dois meios, a dor e o amor. Fantástico, né, pessoal? Assim sendo, fica uma pergunta no ar. Como saber ouvir sua voz, ó Pai? Onde tu estás, Deus? Não é a pergunta que a gente faz para a gente o tempo todo, pessoal. A gente faz essa pergunta. A gente faz a prece, a gente conversa com Deus, mas a gente sente assim, aquela vontade de saber onde ele está para a gente poder se encontrar com ele. Toda essa criação divina, esse planejamento divino na criação diz respeito a estar com ele. Só que, como ele falou, nós pegamos o caminho mais longo, mas não significa que nós não vamos estar com ele. Aliás, não significa, inclusive, que nós não estamos com ele. O grande problema é porque a gente, de uma certa forma, de uma tal maneira, a gente materializou essas questões, ou seja, colocou tudo no plano material, que agora a gente precisa
transcender da matéria para poder perceber melhor a divindade. E criamos tantos hábitos ruins que a gente acha que Deus não está, mas Ele está. Ele está dentro da gente e fora da gente. Essas são as boas notícias, pessoal. E é justamente o tema do assunto que nós vamos conversar a partir da semana que vem. Ou seja, a partir da semana que vem, nós vamos ver se a gente consegue compreender essa questão de Deus estar dentro da gente e Deus está fora da gente. Compreendendo isso melhor, as nossas preces, pessoal, vão ganhar um outro ritmo, um outro grau de confiança. A gente saber que Deus está dentro da gente, você imagina, pessoal, imagine você saber, você ter confiança, você ter serenidade que Deus está dentro de você. Você acha que você vai ter força maior para resolver, seja qual for o problema? Agora, Deus, Ele é perfeito e Ele sabe perfeitamente o que é necessário para que eu me movimente, porque agora, como eu achei que era Deus, eu preciso fazer um movimento, o esforço para poder, resolvendo as situações que se apresentam em mim, aumentar o meu grau de percepção da presença dele junto a nós. Ele não vai resolver os nossos problemas, pessoal, porque os problemas que nos trouxeram até aqui foram criados pelas nossas decisões. E um filho maduro jamais joga para o pai resolver um problema que ele causou. A gente, no nosso nível evolutivo, tendo consciência das nossas responsabilidades, jamais passamos para os nossos pais ou para as nossas mães os problemas que nós criamos. Ou seja, nós temos que resolvê-los. E nós, quando somos pais e que temos filho, jamais vamos pegar os problemas dos nossos filhos e falar assim, não, meu filho, fica aí tranquilinho que eu vou resolver seu problema. De que maneira nós vamos crescer? De que maneira o nosso filho vai crescer se nós agirmos dessa forma? Então, uma situação que não cabe. A gente até intuitivamente sabe disso. Mas alguns processos de decisões errôneas que tivemos em outras encarnações nos levam a um grau de culpa que muitas vezes nos faz querer fazer isso aí. Mas nós temos que retornar ao convívio divino para entender que muitas vezes isso não vai funcionar. Mas isso a gente só vai fazer se a gente começar a ter esse grau de, vamos usar uma palavra bem moderna, né, de conexão com o nosso Pai, com Jesus. Porque Jesus, ele é um intermediário entre nós e Deus. É o nosso irmão que a gente pode pôr a mão no ombro dele e falar, ei, mano, vamos conversar, vamos, né, vamos, me ajuda aí, me dá uma opinião para eu poder decidir. Porque, pessoal, as decisões também só vão ser nossas. As decisões são nossas. Deus não toma decisão por nós. Então, tudo isso representa amadurecimento. E eu acho que se a gente começa a raciocinar diante dessas explicações todas que são dadas por esse autor e por outros que nós trouxemos lá, nós vamos começando a compreender essas coisas e aí nós vamos exercitando isso no nosso dia a dia, pessoal. Ah, mas eu tenho medo de errar. Isso faz parte da nossa vida, né? Errar faz parte da nossa vida. O importante é você parar, analisar o início do erro, a sequência do erro, o final do erro e as consequências. E aí, tomar uma nova decisão. Mas, como eu disse no nosso último encontro, nós temos um problema sério, que é viver no passado, nas coisas que não deram certo, ou então viver ansioso para que o futuro chegue logo, para a gente parar de sofrer. E perde muita energia fazendo isso e desperdiça energia necessária para poder fazer essa análise aí. O que é que foi que eu errei? O que aconteceu? Quais são as consequências? O que eu devo mudar? Eu preciso de bastante energia para fazer isso, mas infelizmente eu perco nessa hora. Então,
Nós chegamos já no final do nosso bate-papo, um bate-papo monólogo, né? Porque eu fico falando o tempo todo aqui, mas de qualquer forma eu sinto aí as energias de vocês aí, meus amigos, muita paciência me ouvindo, mas eu acho que isso aí, pessoal, tem muitas informações úteis para o nosso dia a dia. Vamos pensar nelas, vamos confrontar elas diante das situações que a gente vive. Vamos ver se é possível fazer as leituras, pessoal. Esses livros são facilmente encontrados nas livrarias que a gente pode comprar pela internet. Por favor, vamos adquirir essas obras, vamos melhorar o nosso conteúdo para raciocínio do nosso processo de vida. Não só para nós, como também para a gente poder apoiar as pessoas, porque as pessoas estão sofrendo demais por não terem referências, como é que eu vou dizer, espirituais, referências de continuidade da vida. Então, tudo isso é importantíssimo. Então, por favor, vamos ver se a gente consegue estabelecer uma leitura que possa ser útil para tudo isso. Tá bom?